de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama adolescente de 2004, chamado O Silêncio de Melinda. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa mostrando o quarto de Melinda, que não combina muito com ela. O espaço é coberto de rosa do teto às paredes, e junto com todas as coisas fofas e femininas que preenchem o espaço, parece uma verdadeira casa de boneca. A mãe da menina entra no quarto e vê o que ela está fazendo. Ela parece estar chateada com a aparência de Melinda, mas avisa a filha que há algo para comer antes dela ir para a escola. O ônibus chega com a placa "Bem-vindos a Merryweather", colada na lateral. Como ela está na primeira parada, o motorista do ônibus informa a menina que por enquanto são só elas duas. Depois de escolher um assento, a garota é abordada por uma garota loira muito falante, chamada Heather. Apesar da sua cara de entediada, a garota não parece se importar com a tagarela. Na escola, alguém tira a foto de Melinda e pergunta o seu nome. O cara com a câmera informa que é para o anuário e vai embora assim que escreve o nome dela. Melinda começa a narrar que é o seu primeiro dia de aula no ensino médio e que está tendo um dia particularmente difícil. Ela está usando uma saia que detesta, sente dor de barriga, está atrasada para a primeira aula e durante o almoço é xingada por alguns alunos. Então é revelado que Melinda era amiga íntima de uma garota popular chamada Rachel, que fez uma festa em sua casa para os amigos. Melinda denunciou a festa à polícia, o que lhe rendeu o despeito de quase todo mundo, inclusive de Rachel. Depois disso, Melinda começa a sofrer bullying todos os dias, e seus colegas de classe continuam a desprezá-la. Durante a aula de artes, o professor Sr. Freeman pede que eles sorteiem um item ou objeto que transformarão em arte até o final do ano. Melinda fica um pouco desiludida quando termina com uma árvore, dizendo que eles aprenderam a desenhar uma árvore na segunda série. O Sr. Freeman então pede a ela que desenhe uma árvore, e ao ver como o desenho é simples, diz que eles estão ansiosos para vê-lo no final do ano. Depois de algum tempo, Melinda passa a se familiarizar mais com os colegas e professores da escola. Uma das pessoas que ela conhece é o Sr. Neck. Ele é o típico professor rígido que se diverte gritando com os alunos, mas, para piorar, ele também é racista. Durante uma aula de história, o Sr. Neck dá uma palestra sobre imigração e explica que por causa dos benefícios aos nativos, o seu filho não consegue emprego. Ele chama isso de discriminação reversa, que segundo ele está impedindo, entre aspas, que os americanos de verdade consigam emprego. Isso provoca muitos dos alunos e eles imediatamente contestam essa opinião. Uma garota diz que todos eles são imigrantes e que os nativos americanos têm mais direito ao país. Ao ouvir isso, o Sr. Neck fica chocado e rapidamente abre um debate. Um dos alunos lhe disse em rodeios que o seu filho provavelmente não é bom o suficiente para o cargo, ou que talvez outras pessoas sejam mais adequadas do que ele. Encurralado, o professor encerra o debate que havia iniciado, o que provoca a ira de um garoto chamado Davi. Ele ressalta que não pode encerrar um debate só porque não está sendo do seu agrado, antes de protestar que o tom da sua aula é racista, intolerante e xenofóbico. Irritado, o Sr. Neck ameaça mandar Davi para a sala do diretor se ele não se sentar, mas a essa altura, Davi já está farto. Então ele deixa voluntariamente a sala de aula e, a partir de então, se torna o novo herói de Melinda. Logo, Melinda começa a se perguntar quanto tempo pode ficar sem falar com ninguém. Embora fale de vez em quando, ela fala muito pouco, o que só faz com que seja ainda mais condenada ao bullying. No entanto, sem que ela saiba, Andy continua defendendo a sua imagem e parece ser a única pessoa até agora que está fazendo isso ativamente. Andy parece ser o típico adolescente superficial, e ele e Melinda tiveram um caso durante a festa na casa de Rachel. Além dele, uma das poucas pessoas que simpatizam com ela é o Sr. Freeman, que a deixa almoçar em sua sala de aula vazia. Enquanto isso, Heather acaba entrando num grupo de amigos que não gosta de Melinda. Mas, apesar disso, ela continua sendo sua amiga. Depois de um fracasso no dia de ação de graças com o seu peru não descongelado, Melinda se inspira para usar os ossos do peru na aula de arte do Sr. Freeman. Ela constrói um diorama que inclui uma pequena árvore, despertando o interesse do Sr. Freeman e da sua ex-melhor amiga Ivy. Ela estava entre o grupo que costumava ser amigo de Melinda, e Ivy também está entre as pessoas que agora está fazendo bullying com ela após o incidente. Por causa disso, Melinda fica surpresa por ela estar sendo tão legal com ela agora. Mais tarde é revelado que Andy não dançou apenas com Melinda naquela festa.
Melinda fica atormentada por um pesadelo daquela noite fatídica e é atingida pela lembrança de Andy a levando para o seu carro. Pensando que eles estavam apenas indo para algum lugar, Melinda concorda em ir com ele, mas no carro, Andy apenas a beija e ela o beija de volta. Em pouco tempo ela estava pedindo para ele parar, mas ele não parou. Então Andy se aproveitou dela ali mesmo, onde ninguém pode ouvi-los. Melinda tentou gritar, mas ele a silenciou ao fechar a sua boca. Nesse momento, a sua mãe a acorda do pesadelo, mas não se esforça para perguntar como a sua filha está. Nesse ponto, fica claro que a razão pela qual Melinda chamou a polícia foi o fato de Andy ter lhe atacado. Mas, infelizmente, o choque e o trauma a impediram de falar e ela não conseguiu relatar o que aconteceu com ela. Melinda simplesmente ficou calada e ninguém sabia o verdadeiro motivo pela qual ela fez o que fez, e eles simplesmente pensaram que ela ligou para denunciá-los. Enquanto isso, o Sr. Freeman fica cada vez mais angustiado, porque o orçamento do Departamento de Artes foi reduzido pela metade. Além disso, ele também é criticado por cometer inflação de notas, sendo acusado de dar muitas notas boas, que podem não ter sido merecidas pelos alunos. Durante a aula, Melinda sofre um corte no dedo, e o Sr. Freeman pede a Ivy que a leve à clínica. Ivy é estranhamente simpática com Melinda, mas ela ainda não consegue falar. Enquanto isso, Heather decide não falar mais com Melinda e menciona que não quer ser sua amiga, pois ela é muito depressiva. A atitude de Heather ofende Melinda, especialmente porque é óbvio que ela está fazendo isso apenas para se encaixar no grupo. Então ela se lembra que Davi foi designado como seu parceiro de laboratório há algum tempo, mas ela nunca se preocupou em falar com ele. Mas isso muda quando em uma tarde, Melinda desmaia ao dissecar um sapo, e Davi consegue ajudá-la, pois o seu pai é médico. Algum tempo depois, chega a época do Natal e Melinda recebe 2 presentes dos seus pais. Um deles é uma máquina de redução de ruído, que a ajudará a dormir à noite, e o outro é um caderno de desenho. Melinda fica feliz com o caderno de desenho e pensa por um momento em agradecer os seus pais. No entanto, de repente, ela se lembra do momento em que voltou para casa depois daquela festa angustiante e caótica. Infelizmente, quando ela foi ao quarto dos pais, não havia ninguém, pois eles estavam sempre muito ocupados, e Melinda teve que sofrer em completo silêncio depois de ter sido abusada. Essa lembrança deixa um gosto amargo em sua boca, e ela decide não dizer mais nada. Logo, o boletim escolar de Melinda chega pelo correio. Os pais dela são os primeiros a vê-lo, e ficam chateados com as notas baixas que ela tirou. Então eles ordenam que ela vá até o Sr. Neck para perguntar como ela pode melhorar a nota que recebeu. Melinda obedece e convence o Sr. Neck a lhe dar crédito extra. Para o seu relatório, ela decide escrever sobre as sufragistas, e esse tópico a inspira, já que elas eram um grupo de mulheres que lutavam pelo direito de todas as mulheres votarem. Ela termina rapidamente o relatório, mas o próximo problema surge quando o Sr. Neck quer que ela leia o trabalho em voz alta para a classe no dia seguinte. Isso coloca Melinda em uma situação difícil, pois ela não quer falar na frente da turma. Como resultado, ela pede a Davi para relatar o artigo na frente da classe em seu lugar. Infelizmente, o Sr. Neck se recusa a aceitar isso e exige que Melinda fale, mas o silêncio inabalável da garota só lhe rende uma ida à sala do diretor. Durante a conversa que ela tem com o diretor, seus pais são chamados. Todos eles se juntam a Melinda, tentando persuadi-la a dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas ela se recusa a falar o tempo todo. Em uma tarde, Andy tenta se aproximar de Melinda, mas é interrompido quando Rachel o encontra. Os dois estão namorando há alguns meses, e só de pensar nisso, Melinda tem vontade de vomitar. A essa altura, ela não consegue mais lidar com os pensamentos e as emoções dentro da sua cabeça, então decide faltar à aula. Ela vai para o ônibus e decide que precisa contar a alguém o que aconteceu, mesmo que seja a um estranho. Então ela se volta para uma enfermeira que estava no ônibus com ela e a segue até um hospital. Lá dentro, Melinda passa sorrateiramente por várias pessoas e encontra um quarto vazio. Ela veste um macacão e finge ser uma paciente, enquanto se pergunta quanto tempo levará até que as enfermeiras percebam que ela não pertence àquele lugar. É difícil para ela dormir em casa, então ela tenta dormir lá. Enquanto está deitada reunindo seus pensamentos e aceitando o que aconteceu, ela percebe que precisa reconhecer e aceitar que isso aconteceu. Com essa nova percepção, Melinda deixa o hospital. E no dia seguinte, Heather visita Melinda em sua casa. Ela admite que odiava o seu grupo e que todos eles só a usaram. Agora ela é forçada a decorar o local do baile de formatura sozinha, e como não há ninguém para ajudá-la,
ela vai até Melinda em busca de ajuda. Surpreendentemente, Melinda fica abertamente chateada com ela e diz a Heather que não a ajudará, já que ela a desprezou na frente de todos. Esse é um grande passo para Melinda, que decidiu reaprender a falar e se expressar. A mãe de Melinda assiste a toda a conversa e não consegue deixar de sorrir ao ver como a filha lidou com a situação. As mudanças em Melinda acabam a motivando a contar a Rachel sobre o que aconteceu, e depois de muita reflexão e debate sobre se deveria seguir com seu plano, ela acaba decidindo que sim. Afinal de contas, o que Andy fez com ela foi horrível, e Rachel deveria saber do que o cara com quem ela está saindo é capaz. Então ela se aproxima de Rachel na biblioteca, e a garota está surpreendentemente amigável. Ela até diz que não está mais com raiva de Melinda. Quando ela finalmente conta a Rachel o que aconteceu, Rachel fica preocupada, mas as coisas tomam um rumo difícil quando Melinda admite que foi Andy quem a violentou. Como Rachel está namorando com ele, ela faz vista grossa para a terrível verdade e descarta as declarações de Melinda, tentando se convencer que tudo isso é inveja do seu namoro. Então ela explode com ela, a chamando de perversa e dizendo que ela precisa de ajuda antes de ir embora com raiva. Mas após a pequena conversa, Rachel começa a refletir sobre o que a sua velha amiga acabou de lhe dizer. No final, ela decide confrontar Andy sobre o assunto, mas no momento em que ela menciona o nome de Melinda, ele se contorce visivelmente e sai correndo. Isso prova para Rachel que Melinda estava dizendo a verdade. Mais tarde, na sala de aula, o professor pergunta por que um revolucionário é tão bom quanto a sua análise, e Melinda surpreendentemente levanta a mão para recitar, dizendo que é preciso saber o que se defende, não apenas o que se opõe. O professor fica satisfeito com a resposta, e logo Rachel, abalada, entra na sala e se senta no fundo. Mas quando Melinda se vira para olhar para ela, Rachel lhe dá um pequeno sorriso. No corredor, Andy tenta falar com agora sua ex-namorada, e a garota grita com raiva o mandando embora. Melinda testemunha o fato e imediatamente sai correndo quando Andy se vira. Em casa, Melinda vê o seu pai sentado ao lado da casa e pergunta o que está acontecendo. Seu pai parece bem confuso, mas aos poucos conta que teve uma entrevista de emprego, e quando Melinda pergunta com entusiasmo como foi, ele diz que foi tudo bem. Para sua surpresa, a filha o abraça, expressando o quanto está feliz por ele, e o pai fica feliz por Melinda estar se abrindo. Ele mostra isso em seu rosto enquanto a observa pacificamente plantando em seu jardim. No dia seguinte, Melinda faz planos para jantar com Davi e seus outros amigos. Isso o deixa feliz, pois é a primeira vez que Melinda aceita um de seus convites. Depois disso, ela vai ver o Sr. Freeman, que está deixando seu emprego como professor. Ele consola Melinda, assegurando que ela sempre pode contatá-lo se quiser conversar, fazendo com que a garota ganhe um novo amigo. Então, Melinda leva o Sr. Freeman a uma sala de armazenamento que ela está usando como a sua própria oficina de arte. Lá ela lhe mostra todas as obras de arte que fez sobre árvores, que era o tema que ele sempre a incentivou a trabalhar. Ele pode dizer que Melinda se dedicou de corpo e alma à criação de cada peça, e que ela foi inspirada a continuar tentando todos os tipos de coisa para se expressar. Enquanto Melinda espera silenciosamente pela resposta do professor, o Sr. Freeman chora, dizendo que está incrível. Isso faz Melinda sorrir, e o seu sorriso é ao mesmo tempo feliz e aliviado. Pouco depois do Sr. Freeman sair, Melinda vai arrumar algumas coisas na oficina, seu pequeno santuário, onde ela está livre das pessoas ruins que a cercam. Mas o espaço seguro de Melinda é violado pelo mesmo cara que abusou dela antes, quando Andy entra de repente na sala escura para atacá-la. Aparentemente, a escola inteira agora sabe o que ele fez, e ele exige que ela conte a todos que está mentindo. Andy começa a machucá-la, então Melinda pega o objeto mais próximo que pode e o joga nele. Quando o time feminino de hóquei em campo ouve o caos, elas abrem a porta e encontram uma Melinda levemente ferida, ofegante e pronta para esfaquear Andy na garganta. Imediatamente, uma das jogadoras instrui Melinda com firmeza a sair. Com a adrenalina lentamente saindo dela, a abalada menina faz o que lhe foi pedido, e essa mesma jogadora se irrita com Andy, perguntando o que há de errado com ele. Ela acrescenta que todos sabem o que ele fez, e quando ela pede que ele diga algo, Andy não consegue. Ele está angustiado, em pânico e encurralado. Quando Melinda finalmente se afasta, todas as meninas entram na sala, prontas para bater nele com seus bastões. Enquanto tudo o que o garoto consegue fazer é implorar, repetindo várias vezes que não consegue enxergar. A mãe de Melinda acaba vindo buscá-la e trata seus ferimentos. A viagem de volta para casa é silenciosa, e quando sua mãe encosta o carro,
Ela diz gentilmente a Melinda que o seu pai cancelou o voo. Isso choca a Melinda e ela imediatamente garante à mãe que está bem. Embora a mãe pareça magoada, ela diz lentamente à filha que não há problema se ela não quiser falar sobre isso. Mas, surpreendentemente, Melinda responde dizendo que quer conversar. No carro, sua mãe a escuta trêmula, enquanto Melinda se abre, contando todas as coisas horríveis que aconteceram com ela naquela noite há um ano atrás. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.